Olá, olá, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui para o Substack, porque eu tenho a minha newsletter e até então eu nunca testei outro formato aqui no Substack. Eu resolvi gravar esse vídeo para trazer uma outra versão, um outro tipo de produção para cá. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar como é que anda a minha escrita para além da newsletter, porque eu tenho escrito para o Substack em uma newsletter desde o final do ano passado. Faz pouquíssimo tempo. Então deve ter coisa de uns 8 ou 9 textos por lá. Eu resolvi testar outros formatos por aqui, falando um pouco no formato de vídeo sobre a minha escrita para além da newsletter. Eu sempre gostei muito de escrever, tenho produzido essa newsletter por aqui e quero falar um pouco sobre como está a minha escrita para além da newsletter. Eu escrevo principalmente nesse caderno aqui, ó, que é um caderno pequeno, ele é pouco mais ou menos o tamanho da minha mão. E é um caderno que eu comprei lá na Calunga, é da marca própria da Calunga, da Spiral. E só um parêntese aqui, não tem mais uma Calunga na minha cidade. Havia uma Calunga aqui, mas ela fechou. E eu não sei mais o que é que eu vou fazer quando esse caderno acabar. Não sei se você consegue ver por aí, mas ele tá mais ou menos na metade. Quando ele acabar, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ele é o segundo. Eu adquiri esse hábito de escrever diariamente. Formato de diário. Eu não escrevo exatamente diariamente. Um dia ou outro falta, mas tenho escrito praticamente todos os dias. E esse é o segundo é o segundo que eu utilizo. Esse aqui foi o primeiro, ó. Tem aqui a data março de 2024, fevereiro de 2025. Citaçãozinha ao supostamente essa Sit Down and Bleed. Isso aqui é supostamente atribuído ao Hemingway. E esse aqui é o segundo caderno. Calunga, manda caderno para mim, por favor, fique à vontade. Se quiser aí mandar um carregamento de caderno, porque eu vou ter que bater em Natal ou em Fortaleza para comprar outro caderno desse. Não vou comprar pela internet não, porque eu tenho que ver, pegar nele, enfim. Aqui você tem um suportezinho para colocar a caneta, muito importante também. E eu coloco a data utilizando isso aqui, ó. É um carimbo normal. Aqui você tem a parte da tinta do carimbo. E eu utilizo um carimbo de data. Veja bem, você vai passando aqui essa engrenagemzinha, monta a data que você quer do dia, carimba no início da frase e aí você continua. Cara, tá muito quente aqui. Meu Deus, tá muito quente. E não sei se tá dando pra ouvir, mas tá chovendo um pouquinho, mas mesmo assim tá muito quente. Então esse aqui é o caderno principal, onde eu escrevo manualmente para além da newsletter. Não tem nada a ver com a newsletter, isso aqui eu escrevo sobre reflexões, coisas que aparecem na minha cabeça, o que é que aconteceu no dia. Enfim, coisas que você escreve diariamente. Outros cadernos que eu também utilizo, não todo dia, mas que eu também utilizo. Tem outro também da Calunga, mesmo tipo de caderno, só que no formato maior. Esse aqui eu escrevo pequenos ensaios. Isso aqui não vai para newsletter, mas são o diferencial desse aqui é que eu escrevo no formato de pergunta. Eu penso em alguma pergunta que esteja em evidência na minha cabeça na hora, e aí eu escrevo a partir dessa pergunta. Não escrevo definitivamente todo dia, isso aqui está bem longe de acabar, mas é algo que eu gosto de fazer só para exercitar a escrita do ensaio mesmo. Outro caderno que eu tenho, e esse aqui eu tenho um carinho muito grande por ele, é esse aqui, ó. Ele é formato de bolso, pequenininho, assim, você leva no bolso para onde você quiser. Eu não levo para todo canto porque eu tenho um ciúme muito grande desse caderno, foi minha esposa que me deu, e eu utilizo ele para anotar ideias. Ele é muito útil, tem muita coisa escrita aqui, coisas de textos que eu quero escrever futuramente, ou vídeos, ou ideias que eu tive, ou coisa desse tipo. E aí, tem também um outro formato de escrita que eu utilizo de caderno, que são agendas. Veja bem, eu nunca me dei com agenda, não gosto muito do formato de agenda, nunca deu certo para mim. Só que eu sempre quis que desse certo, então eu comprava as agendas, utilizava 1 ou 2 dias e aí deixava de lado. Essa daqui, por exemplo, o material da agenda normalmente é muito bom, é um material muito bom. E eu não vou desperdiçar, jogar fora isso, então eu ignoro as datas. Esse aqui é de 2025.
eu ignoro as datas e saio escrevendo normalmente. Esse aqui é um caderno que eu estou utilizando agora com um formato que está muito comum na internet, está muito hypado aí, mas que já existe desde, sei lá, Leonardo da Vinci, se eu não me engano. Já fazia isso, que é o tal do Commonplace Book. Não gosto muito desse termo, mas é o que o pessoal está chamando na internet, você já deve ter visto por aí, se você se liga nessas coisas. Isso aqui você usa para guardar citações a outras coisas com as quais você interagiu. Então, você leu alguma coisa que você gostou, você vai e anota. Viu algum vídeo que você achou interessante, você vai e anota. E aqui eu estou fazendo exatamente isso. Estou só anotando coisas que chamaram a minha atenção. Ó. Citações, por exemplo. Isso aqui é uma citação ao 2666 que eu estou lendo recentemente. Do Bolanho, né? Mais 2666. E aí eu escrevo a citação, comento, faço alguma coisa. O livro do Desassossego, tem citação a Baudelaire, tem citação a vídeos no YouTube também que eu assisti, achei interessante, resolvi guardar, anotar, fazer algum comentário ou coisa do tipo. Por exemplo, isso aqui foi uma anotação que eu fiz. Recentemente eu estou lendo Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. E eu comecei a ficar muito empolgado com a escrita, né, dele. E fui atrás dos episódios que estão no YouTube. O Parts Unknown, acho que tá praticamente todo, não sei se tá todo, mas tem muitos episódios do Parts Unknown lá no YouTube. Assisti alguns, inclusive um que aparece o Jim Jarmusch, que eu tenho uma admiração absurda pelo Jim Jarmusch. Ele fez alguns dos meus filmes favoritos da vida, eu gosto muito do cara. E ele fala umas coisas lá, eu achei interessante. Anotei, coloquei o episódio, se eu quiser um dia voltar lá, tá salvo aqui. Então é uma proposta muito legal. E como a agenda não foi utilizada no ano em que ela se propôs a ser, eu utilizei para isso. E tem outro aqui que é muito bonito, olha esse aqui. É um caderno muito bonito, ó, 2024. Nem peguei nessa porra em 2024. Mas agora está sendo utilizado para não ser desperdiçado. É um caderno muito bonito, cara, muito massa isso aqui para ser. Aí, como eu falei, eu ignoro as datas, ignoro que esse aqui eu coloquei até um mapa do Rio Grande do Norte aqui. E isso aqui eu tô anotando só ideias, coisas que eu pretendo fazer. É mais um caderno de organização mesmo. Por exemplo, aqui tem uma lista dos livros que eu comecei e ainda não terminei. Então, para não iniciar outro, eu pego um que tenha no meio do caminho, mas que eu não tenha necessariamente desistido. E aí eu continuo ele para dar vez aos outros, né? Então, esses são os cadernos que eu tenho utilizado. Eu também escrevo muito nos próprios livros. É uma prática que eu gosto muito de fazer. Esse aqui é um livro que eu terminei recentemente, ó, Paris é uma Festa, do Hemingway. E eu gosto muito de escrever no próprio livro. Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui de coisas escritas no livro, na margem do livro mesmo. Por exemplo, a grifa, né? Grifa o livro e escreve algumas coisinhas aqui, ou na própria página, ou então no final, assim, ó. Isso aqui tá escrita que eu fiz aqui para comentar o capítulo, ou o andamento da leitura, ou coisa do tipo. Gosto muito de escrever nos próprios livros. Que mais? Me escrevo também. Aqui você tem um exemplo aqui, ó. Aqui um exemplo de um post-it que eu colo aqui. Gosto muito de escrever em post-it também. E também escrevo no celular, só que tem o aplicativo aqui do Notas, só que eu escrevo e aí ele se perde, sabe? E eu não dou muita bola para escrita no celular, não. Mas tem uma coisa ou outra lá, um lembrete, algo desse tipo, é até legal. Mas normalmente se perde, então isso aqui eu sinto que fica mais fácil de registrar. Certo? Então esse vídeo ele vai para o Substack só para produzir outros formatos para lá, para movimentar o perfil e a newsletter. Talvez eu coloque no YouTube também, se você estiver vendo na newsletter e quiser conhecer o canal do YouTube, dá uma olhadinha lá. O canal chama Leitura Riscada, mas provavelmente eu vou abandonar esse nome
Ou então ele vai ficar só na newsletter. Se você viu esse vídeo no Substack, talvez ele fique só por aqui, não sei. Mas ele vai principalmente para o Substack, certo? Então, foi um vídeo para comentar um pouco sobre a minha escrita para além da newsletter. Se você quiser comentar alguma coisa, como é que você escreve, como é que você gosta de escrever, e se você também faz alguma coisa parecida com esse tipo de escrita, comenta aqui, certo? Vamos conversar aqui nos comentários e fazer a Calunga se sensibilizar e mandar um carregamento de caderno para mim, ok? Valeu, até mais, tchau.